Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 25 de junho de 2025, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário e se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações. Nossa leitura de hoje será feita em 2 Crônicas, capítulos de 1 a 4. Posteriormente, leremos Atos, capítulo 2, do versículo 42 até o capítulo 3, todo ele. Antes, porém, quero orar com vocês. Pai de amor, em nome de Jesus, nos abençoe nesta leitura, fale ao nosso coração, nos ensine, nos admoeste, nos oriente na jornada diária que temos a fazer. Que possamos fazer tudo para agradar ao Senhor e não aos homens. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Vamos para a leitura sem mais delongas. 2 Crônicas, capítulo 1. Salomão oferece sacrifícios em Gibeão. Salomão, filho de Davi, fortaleceu o seu reino e o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias, e foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Kiriat Jearim, ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armaram uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação consultaram ao Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: De grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpre-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. As riquezas de Salomão. Salomão ajuntou carros e cavaleiros. Tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro como pedras, e cedros em abundância como os sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 siclos de prata e um cavalo por 150, nas mesmas condições. As caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. 2 Crônicas, capítulo 2. Salomão faz aliança com Hirão. Resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também casa para o seu reino. Designou Salomão 70.000 homens para levarem as cargas.
80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como procedeste para com Davi meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar a casa em que morasse, assim também procede comigo. Eis que estou para edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus, e lhe a consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e lhe apresentar o pão contínuo da proposição, e os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas festas da lua nova, e nas festividades do Senhor, nosso Deus, o que é obrigação perpétua para Jerusalém. A casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar a casa, senão para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, de carmesim e de pano azul, que saiba fazer obras de entalhe, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, empregou. Manda-me também madeira de cedros, ciprestes e sândalo do Líbano, porque bem sei que os seus servos sabem cortar madeira no Líbano. Eis que os meus servos estarão com os teus, para me prepararem muita madeira, porque a casa que edificarei há de ser grande e maravilhosa. Aos teus servos cortadores de madeira darei 20.000 coros de trigo batido, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Hirão, rei de Tiro, respondeu por uma carta que enviou a Salomão, dizendo: porquanto o Senhor ama ao seu povo, te constituiu rei sobre ele. Disse mais Hirão: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de discrição e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu próprio reino. Agora, pois, envie um homem sábio de grande entendimento, a saber, Hirão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Ele sabe lavrar em couro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em obras de púrpura, de pano azul e de linho fino, e em obras de carmesim. E é hábil para toda obra de entalhe e para elaborar qualquer plano que se lhe proponha, juntamente com os teus peritos e os peritos de Davi, meu senhor, teu pai. Agora, pois, mande o meu senhor para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanta houveres mister, e ta faremos chegar em jangadas pelo mar, a Jope, e tu a farás subir a Jerusalém. Os preparativos para edificar o templo. Salomão levantou o censo de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o censo que fizera Davi, seu pai, e acharam-se 153.600. Designou deles 70.000 para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas, como também 3.600 para dirigirem o trabalho do povo. Segundo Crônicas, capítulo 3, Salomão edifica o templo. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto do seu reinado. Foram estas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo o primitivo padrão, 60 côvados, e a largura 20. O pórtico diante da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo, e a altura 120, o que dentro cobriu de ouro puro. Também fez forrar de madeira de cipreste a sala grande e a cobriu de ouro puro, e gravou nela palmas e cadeias. Também adornou a sala de pedras preciosas
e o ouro era de Parvaim. Cobriu também de ouro a sala, as traves, os umbrais, as paredes e as portas, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais o Santo dos Santos, cujo comprimento, segundo a largura da sala grande, era de 20 côvados, e também a largura de 20. Cobriu-a de ouro puro do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro. Cobriu de ouro os cenáculos. Os 2 querubins. No Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira e os cobriu de ouro. As asas estendidas juntas dos querubins mediam o comprimento de 20 côvados. A asa de um deles de 5 côvados tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados e tocava na outra parede. Era também a outra asa igualmente de 5 côvados e estava unida à asa do outro querubim. As asas destes querubins se estendiam por 20 côvados. Eles estavam postos em pé e o seu rosto virado para o santo lugar. Também fez o véu de estofo azul púrpura, carmesim e linho fino, e fez bordar neles querubins. As 2 colunas. Fez também diante da sala 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel sobre cada uma de 5 côvados. Também fez cadeias, como no Santo dos Santos, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs nas cadeias. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. A da direita chamou-lhe Jaquim, e a da esquerda Boaz. Segundo Crônicas, capítulo 4, o mar de fundição. Também fez um altar de bronze de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Fez também o mar de fundição, redondo, e de 10 côvados de uma borda até a outra borda, e de 5 de altura, e um fio de 30 côvados era a medida de sua circunferência. Por baixo da sua borda em redor havia figuras de colossíntidas, 10 em cada côvado. Estavam em 2 fileiras fundidas quando se fundiu o mar. Assentava-se o mar sobre 12 bois, 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de 4 dedos, a sua borda como borda de copo, como flor de lírios, comportava 3.000 batos. Outros utensílios para o templo. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto. O mar, porém, era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 candeeiros de ouro, segundo fora ordenado, e os pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e as pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portas deles, as quais cobriu de bronze. E o mar pôs ao lado direito para o lado sudeste. Depois fez Irão as panelas e as pás e as bacias. Assim terminou ele de fazer a obra para o rei Salomão, para a casa de Deus. As 2 colunas, os 2 globos e os 2 capitéis que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas. Fez também os suportes e as pias sobre eles, o mar com os 12 bois por baixo, também as panelas, as pás, os garfos e todos os utensílios. Fez Irão Abi para o rei Salomão, para a casa do Senhor, de bronze purificado. Na planície do Jordão, o rei os fez fundir em terra barrenta entre Sucote e Zereda. Fez Salomão todos estes objetos em grande abundância.
não se verificando o peso do seu bronze. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar de Deus, o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição, e os candeeiros com as suas lâmpadas de ouro puro para as acenderem segundo o costume perante o Santo dos Santos. As flores, as lâmpadas e as tenazes eram do mais fino ouro, como também as espevitadeiras, as bacias, as taças e os incensários de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro do Santo dos Santos e as portas do santo lugar do templo eram de ouro. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Como viviam os convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Atos capítulo 3, a cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: "Olha para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda." E tomando-o pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. O discurso de Pedro no templo. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: "Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim,
e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Encerramos nossa leitura por hoje. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a misericórdia do Senhor para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Salmo 117. Agora vamos comigo parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá! Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 25 de junho de 2025. Parabéns aos casais comemorando mais um ano de casados. Parabéns aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especial neste dia vai para a Cida Beirigo, lá em Tuiutaba, Minas Gerais. Vai para o Vino Ferreira, em Tesouro, Mato Grosso. Vai também para minha cunhada Carla Martins, lá em Jataí. Parabéns, Carla. E também para minha prima Ivone Albino, em Iturama, Minas Gerais. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero orar por vocês. Vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, sou grata ao Senhor por conceder a Cida, ao Vino, a Carla e a Ivone mais um ano de vida, Pai. Graças te dou porque até aqui o Senhor as tem sustentado. Rogo, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor conceda a graça salvadora a cada um deles em nome de Jesus, Pai. Transforma o coração, a mente. Ó Pai, converta-os a Ti para a glória do Senhor, Pai. Querido Deus, que em nome de Jesus o Senhor derrame sobre todos eles dádivas de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de sabedoria e discernimento, de muitas felicidades e muitos anos de vida. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor seja com eles hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos